olho que tudo vê, o símbolo que aparece em sociedades secretas. Ao longo da história, um símbolo misterioso aparece repetidamente em lugares inesperados. Ele surge em pinturas antigas, em templos antigos, em monumentos famosos e até em notas de dinheiro modernas. Esse símbolo é conhecido como o olho que tudo vê. Para algumas pessoas, ele representa sabedoria, vigilância divina e a ideia de que existe uma força superior observando o mundo. Mas para outras, o significado é muito mais intrigante. Para alguns investigadores de mistérios históricos, o olho que tudo vê seria um sinal usado por sociedades secretas, um símbolo ligado a poder, controle e conhecimento oculto. O fato mais curioso é que esse símbolo aparece em diferentes culturas, em diferentes épocas e em civilizações que, aparentemente, nunca tiveram contato entre si. Isso levanta uma pergunta inevitável: como um símbolo tão específico conseguiu atravessar séculos e aparecer em contextos tão diferentes? Essa pergunta levou pesquisadores, historiadores e investigadores do oculto a analisarem profundamente o verdadeiro significado desse símbolo. Em algumas interpretações antigas, o olho que tudo vê representava a ideia de que uma força superior observa todas as ações humanas. Nada passaria despercebido. Mas em teorias mais controversas, o símbolo estaria ligado a organizações que acreditavam possuir conhecimento secreto sobre o funcionamento do mundo. Entre essas organizações, um nome aparece repetidamente quando o assunto envolve mistérios históricos: sociedades secretas. Durante séculos, sociedades discretas e reservadas surgiram em diferentes partes do mundo. Algumas eram grupos filosóficos, outras tinham objetivos políticos, e algumas parecem ter guardado conhecimentos que nunca foram completamente revelados ao público. Dentro desses círculos fechados, símbolos sempre tiveram um papel importante. E poucos símbolos despertam tanta curiosidade quanto o olho que tudo vê. Em algumas representações, ele aparece dentro de um triângulo. Em outras, surge sozinho, observando silenciosamente. Mas, independentemente da forma, a mensagem parece sempre a mesma: alguém está observando. Essa ideia de observação constante sempre provocou inquietação nas pessoas. Porque se o olho que tudo vê realmente representa vigilância, então uma pergunta inevitável surge: quem estaria observando? A origem do olho que tudo vê nas civilizações antigas, muito antes de aparecerem teorias sobre sociedades secretas modernas, o símbolo do olho já existia em civilizações extremamente antigas. Um dos exemplos mais conhecidos vem do Egito Antigo. Lá, existia um símbolo chamado Olho de Horus. Esse símbolo era considerado um dos sinais mais poderosos de proteção, poder espiritual e conhecimento. O Olho de Horus representava vigilância divina. A ideia era simples e profunda ao mesmo tempo. Nenhuma ação humana passava despercebida. Para os egípcios, os deuses observavam tudo. Esse conceito é extremamente parecido com a ideia associada ao olho que tudo vê. Um símbolo que representa a presença constante de uma força observadora. Em templos antigos, esculturas e amuletos, o olho aparecia como proteção contra forças negativas e também como símbolo de conhecimento sagrado. Com o passar dos séculos, símbolos semelhantes começaram a surgir em outras culturas. Em algumas tradições espirituais antigas, o olho representava algo além da visão física. Ele simbolizava a percepção além do mundo material, a capacidade de enxergar verdades escondidas. Essa interpretação fez com que o olho que tudo vê fosse associado ao conceito de sabedoria secreta. Em muitas tradições esotéricas, o símbolo passou a representar conhecimento reservado apenas para iniciados, ou seja, aqueles que tinham acesso a determinados ensinamentos acreditavam possuir uma visão mais ampla da realidade. Com o passar do tempo, o símbolo começou a aparecer também em manuscritos, pinturas religiosas e obras de arte da Idade Média. Nesse período, o olho dentro de um triângulo passou a simbolizar a presença divina observando o mundo. O triângulo representava perfeição, equilíbrio e poder espiritual. Essa combinação entre olho e triângulo se tornaria uma das imagens mais reconhecidas quando o assunto envolve mistérios históricos. Mas foi apenas séculos depois que o símbolo ganharia um significado muito mais controverso. Quando o olho que tudo vê começou a aparecer ligado a organizações secretas, o debate sobre seu verdadeiro significado ganhou ainda mais força. Seria apenas um símbolo espiritual antigo, ou um sinal usado por grupos que acreditavam possuir conhecimento oculto sobre o funcionamento do mundo? O olho que tudo vê e a ligação com sociedades secretas. Em algum momento da história, o símbolo do olho que tudo vê deixou de aparecer apenas em contextos religiosos ou espirituais.
Ele começou a surgir associado a grupos discretos, organizações fechadas, sociedades que operavam longe da atenção pública. Esses grupos ficaram conhecidos como sociedades secretas. Sociedades secretas sempre despertaram curiosidade porque, por definição, elas mantêm parte de seus ensinamentos e rituais restritos apenas aos membros iniciados. Ao longo dos séculos, diferentes organizações desse tipo surgiram em várias partes do mundo. Algumas tinham objetivos filosóficos, outras tinham influência política, e algumas exerceram grande impacto em momentos importantes da história. Dentro dessas sociedades, símbolos sempre tiveram um papel central. Eles funcionavam como uma espécie de linguagem silenciosa. Quem conhecia o significado reconhecia imediatamente. Quem não conhecia via apenas uma imagem curiosa. E entre todos os símbolos associados a esse universo, poucos aparecem com tanta frequência quanto o olho que tudo vê. Um dos contextos mais citados quando se fala desse símbolo é a tradição maçônica. Em muitos templos maçônicos ao redor do mundo, o olho dentro de um triângulo aparece como representação de vigilância, conhecimento e consciência. Nessa interpretação, o símbolo não representa uma entidade específica. Ele representa a ideia de que a verdade e a consciência estão sempre presentes, observando as ações humanas. Para alguns estudiosos, o símbolo dentro dessas sociedades servia como lembrete de responsabilidade moral. Mas para outros pesquisadores, o uso recorrente do olho que tudo vê dentro de organizações discretas levanta questionamentos intrigantes. Seria apenas um símbolo filosófico? Ou uma forma de identificar pessoas que pertenciam a círculos de conhecimento reservado? Em diversas teorias investigativas, acredita-se que símbolos funcionavam como uma espécie de código visual, uma linguagem silenciosa entre membros de sociedades discretas. Quem conhecia o significado entendia imediatamente. Quem não conhecia simplesmente não percebia. Por isso, quando o olho que tudo vê aparece em monumentos, edifícios antigos ou documentos históricos, muitas pessoas se perguntam se ele foi colocado ali por motivos puramente artísticos, ou se fazia parte de um código visual conhecido apenas por determinados grupos. Essa dúvida é justamente o que mantém o símbolo cercado de mistério até hoje. O olho que tudo vê no dinheiro e nos símbolos modernos. O mistério se torna ainda mais intrigante quando percebemos que o símbolo não aparece apenas em templos antigos ou registros históricos. Ele também surge em lugares extremamente modernos. Um dos exemplos mais conhecidos está em algo que circula todos os dias nas mãos de milhões de pessoas: o dinheiro. No verso da nota de $1 dos Estados Unidos, existe uma imagem que chama a atenção de investigadores há décadas. Uma pirâmide incompleta. E acima dela, um olho dentro de um triângulo. Esse é o olho que tudo vê. A pirâmide representa construção, poder e estrutura. O olho acima dela parece observar tudo de um ponto elevado. Oficialmente, a explicação histórica afirma que o símbolo representa vigilância divina, guiando a construção de uma nação. Mas para muitas pessoas o significado pode ir além disso. Algumas teorias investigativas sugerem que o símbolo poderia representar conhecimento oculto. Outros acreditam que ele pode simbolizar poder centralizado, ou até influência de grupos discretos na formação de estruturas de poder. Independentemente da interpretação, o fato é que o símbolo se tornou um dos mais reconhecidos do mundo. E ele continua aparecendo em diversos lugares inesperados, em monumentos históricos, em edifícios antigos, em brasões e até em obras de arte modernas. Alguns pesquisadores acreditam que o símbolo sobrevive porque representa conceitos universais: vigilância, consciência, poder. Outros acreditam que a repetição constante pode indicar algo mais profundo. Talvez o olho que tudo vê funcione como um lembrete silencioso de que conhecimento e poder sempre caminharam lado a lado. Teorias modernas sobre o olho que tudo vê. Nos últimos anos, o símbolo voltou a aparecer com força em debates na internet e documentários investigativos, enquanto historiadores analisam o símbolo dentro de contextos religiosos e culturais. Outros observam algo curioso. O olho que tudo vê continua surgindo repetidamente na cultura moderna. Ele aparece em videoclipes, capas de álbuns, cenários de shows, filmes e até em campanhas publicitárias. Em muitas dessas imagens, celebridades aparecem cobrindo um dos olhos ou fazendo gestos que lembram diretamente o símbolo. Para alguns especialistas em cultura pop, isso é apenas estética visual. Mas para outros pesquisadores de simbolismo, a repetição constante levanta questionamentos. Por que um símbolo tão antigo continua sendo usado com tanta frequência? Algumas teorias sugerem que ele representa vigilância global,
algo que hoje parece cada vez mais real em uma era de câmeras, satélites e tecnologia avançada. Outros acreditam que o símbolo funciona como uma marca cultural, ligada à ideia de poder e controle. Há também quem veja o olho que tudo vê como um lembrete simbólico de que sempre existiram grupos com acesso privilegiado a conhecimento e informação. Essas teorias nem sempre possuem provas concretas, mas elas mostram como um símbolo antigo continua provocando debates intensos. Isso acontece porque o olho que tudo vê toca em uma questão profundamente humana: a sensação de que existe algo além do que podemos enxergar. O verdadeiro significado ainda é um mistério. Depois de atravessar civilizações antigas, aparecer em sociedades discretas, surgir em monumentos históricos e até estampar símbolos modernos, o olho que tudo vê continua sendo um dos sinais mais intrigantes da história. Poucos símbolos conseguiram sobreviver por tantos séculos mantendo o mesmo poder de provocar curiosidade. Para algumas pessoas, ele representa vigilância divina, um lembrete espiritual de que nossas ações sempre possuem consequências. Para outros, o símbolo está ligado à ideia de conhecimento oculto, algo reservado apenas para aqueles que estudam certos ensinamentos antigos. Também existem interpretações mais investigativas que associam o símbolo a estruturas de poder e sociedades discretas. Mas independentemente da interpretação escolhida, uma coisa é impossível negar: o símbolo continua aparecendo repetidamente ao longo da história. Em pinturas antigas, em manuscritos históricos, em templos, em moedas, em monumentos e até em produções culturais modernas. Essa repetição constante levanta uma pergunta inevitável: se o olho que tudo vê fosse apenas um símbolo comum, por que ele continuaria aparecendo em tantos contextos diferentes? Talvez a resposta esteja justamente na força simbólica da imagem. O olho sempre representou percepção, consciência e observação. Quando colocado em destaque, ele transmite a sensação de que existe algo atento, observando silenciosamente. No fim das contas, o olho que tudo vê pode representar muitas coisas diferentes, dependendo da cultura, da época e da interpretação de quem observa. Mas talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual o símbolo continua vivo até hoje. Porque alguns mistérios não existem apenas para serem resolvidos. Alguns mistérios existem para nos lembrar de algo, que por trás das histórias conhecidas do mundo, sempre pode haver camadas ocultas esperando para serem descobertas.